Então, o que vai acontecendo? A gente reencarna algumas vezes numa mesma aptidão e vai mudando para outras aptidões. Quando nós já temos várias encarnações numa mesma aptidão, nós exibimos isso com maestria, certo? Por exemplo, até a fala. Um espírito que encarna pela primeira vez no país e nunca falou aquele idioma, é uma criança que demora a falar. Ele não conhece os fonemas. Ele precisa aprender a expressar aqueles fonemas. Então vejam, até a fala. Tudo que nós fazemos como produto cultural representa o somatório de nossas vivências como espíritos dentro daquele ramo. O mais comum é que a gente venha fazendo diferentes formas de aprendizado em cada encarnação. A gente não precisa encarnar 200 vezes tocando piano para virar um virtuoso do piano. A gente encarna uma vez, aprende, na outra vez a gente é enfermeiro, na outra vez é advogado, na outra vez é filósofo, agora voltou, quero ser pianista de novo. Agora eu já sou um pianista melhor do que quem nunca tocou piano. Estão acompanhando? Tudo bem? Então, quando a gente já tem um somatório de experiência grande numa determinada área, a gente exercita aquilo com muita competência e também encerra. Na próxima encarnação, eu não vou mais tratar daquele assunto, porque toda a aptidão, todo o potencial de aprendizado já foi colocado. Mozart escreveu uma sonata com 6 anos. É impressionante. Ele não podia ter aprendido aquilo em 6 anos da existência que nós o conhecemos como Mozart. Pergunta que não pode calar. Mas e agora? Ele vai voltar fazendo o quê? De repente ele é pedreiro. Não, de repente ele agora é um pedreiro. Tá certo? Um bom pedreiro. Um bom pedreiro. Excelente habilidade manual. Certo isso? Não, mas quando ele veio com o Mozart, ele já estava top de linha. Então agora ele está em outro planeta fazendo músicas celestiais. Tá certo? Pode ser. Veja que pode ser um monte de coisa. Né? Pode ser um monte de coisa. A gente não fala assim, na próxima encarnação, eu quero ser isso. Eu tive 2 carreiras nessa encarnação. Nos primeiros anos eu fui bióloga, fui professor, trabalhei muito nisso, pesquisa, um monte de coisa. Aí quando eu estava com 39, isso. Quando eu estava com 39 anos, eu fiz outro vestibular, estudei Direito. Nesse ínterim, eu me aposentei como professor, deixei a faculdade que dava aula, fui me despedindo da biologia, passei para o ramo jurídico, trabalhei mais uns anos no judiciário e depois me aposentei. E eu adorei o direito, fiquei apaixonada pelo direito. Eu não sei como é que uma pessoa pode fazer um curso tão bom como aquele e virar um crápula. Isso que eu estava pensando. É uma boa maioria. Então eu costumo dizer assim, gente, se eu tivesse feito direito aos 20 anos, se tivesse dedicado ao direito o esforço e a dedicação que dediquei à biologia, eu hoje seria uma pessoa assim, top de linha do direito. Mas não tem importância. Na próxima encarnação, eu vou fazer primeiro direito. Biologia, você gosta de biologia também? Adoro. Eu vou fazer primeiro direito. Aí tem um juiz que cultiva orquídeas, que no outro dia no documentário também, falei, olha, esse aí fez o que eu vou fazer na próxima encarnação. Eu vou estudar direito, vou me estabelecer no jurídico e vou cultivar alguma coisa. Provavelmente eu vou cultivar Pteridófitas e musgo, que eu acho uma gracinha, das samambaias. Então veja, eu estou com esse projeto. Né? Outro projeto que eu tenho também é que eu vou estudar música. Eu vou tocar um instrumento bem tocado na próxima encarnação. Eu não sei como é que eu vou conciliar, porque tanto o direito quanto a música são 2 amantes exigentes, querem dedicação exclusiva, mas não sei. Então vejam que a gente pode até ir fazendo esses projetos. Isso não vai cair no esquecimento não, gente. Gravem essa noite de hoje. No futuro, que ninguém quer saber que é chegar, né?
Né? Aquela história, quem acredita em Deus? Mas a gente pode Quem quer vê-lo agora? Ninguém? A gente pode escolher Pode. para voltar aqui? Pode. A gente pode escolher a profissão. Pode. Ai, que chique. Podemos escolher. Que Mas chique. quanta gente burra que escolhe cada coisa. Por exemplo, eu devo ter tido, alguma encarnação eu devo ter sido soldado de Herodes. Aí nesta eu tive que encarar um monte de meninos ao longo de 25 anos de magistério para eu me redimir daquela encarnação lá que eu passei os moleques na espada. Mas é sério essa questão, a gente pode fazer esses projetos, porque inclusive a gente já vai nesse momento dessa encarnação amealhando conhecimentos, se envolvendo com a questão. Ah, mas eu não sei nem se é verdade que eu vou reencarnar. Gente, olha só, se tudo isso que a gente pensa que é verdade não for, Como é que é? Vai mal, já não vai saber. não terá feito diferença. Não terá feito diferença. Agora, se for, fará uma diferença. Entendeu? Então vamos acreditar nisso. Tá certo? Vamos viver nessa certeza absoluta. Página seguinte. Segunda linha. A inteligência não se perde. É o que nós estávamos falando. Pode, porém, acontecer que ela não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Essa questão do corpo é importante para aquilo que nós falávamos antes. Tinha que surgir primeiro aquele antropóide. Pensar que já tem gente que tem feito. E muito, né? Agora o outro parágrafo nós vamos ler inteirinho porque ele é bastante interessante. Prestem atenção então. Dessa forma, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que este mundo comportam, passam para outro mais adiantado. E assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Tranquilo, gente? São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem delegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Ok? No parágrafo seguinte, a gente pode destacar as duas palavras individual ou coletiva. Então, as migrações dos espíritos por diferentes mundos pode ser individual, né? Vai um, vai no outro, mas um outro pode ser coletivo. Por exemplo, aquele exemplo que nós falamos de Capela foi uma migração coletiva. Certo? Quem me chamou? Foi. Segunda Guerra Mundial, nazismo, 6 milhões de almas. Todos embora. E aí? Migração coletiva. Você sabe, Rose, que eu acho que eles foram embora, mas sem nenhuma condição relacionada ao nível moral, não. Eu acho que era só experiência. E eu penso que esse pessoal todo continua voltando. E é por isso que a situação no Oriente Médio não se resolveu. Porque são milênios de rancor alimentado cotidianamente. Então, quando eu olho para o que se passa hoje, né, e olho para trás nessa questão da história, é que você ficou entre nós. Eu penso que aquilo fazia claro que o que foi feito no Holocausto, ninguém nasceu com o compromisso de fazer aquilo. Ninguém reencarnou para fazer aquilo. Foi um desvio, não. Mas que os que foram submetidos a ele tinham uma prova que passava por algum nível de sofrimento muito grande. E penso que nem todos aprenderam. Quer dizer, que isso seria repassado. Eu acho que eles continuam encarnando como judeus ou como palestinos e alimentando essa confusão que rola por lá até hoje.
E é interessante a gente observar que o noticiário tem trazido com alguma frequência tanto judeus quanto palestinos que estão promovendo instituições de reconhecimento dos dois povos. Quer dizer, me parece que os que aprenderam já estão de volta plantando a semente. Porque se chega qualquer outra pessoa lá para dizer vamos viver em paz, vamos supor que alguém vai daqui do Saara e chega lá na faixa de Gaza e diz, olha, lá no Brasil, nós vivemos no Rio de Janeiro, judeu e muçulmano, um do lado do outro. Por que a gente não vive igual aqui? A resposta vai ser, isso é lá no Brasil. Agora, quando o indivíduo que tem a raiz histórica ali, que tem o sofrimento na família, que sepultou um filho, 2 ou 3 ou quantos seja, se unem e abandonam o ódio para construir uma amizade, eu acho que aí já é o fruto do aprendizado. E também serviu de lição para muita gente, né? A história do hebreu, né, do judeu, que hoje ao longo da história, é uma história de constante luta. Os palestinos são os filisteus da Bíblia. Tá? Os filisteus da Bíblia são os palestinos. Escrever com PH. Tirou o H e virou Pá. Onde a gente lia Fi, agora a gente lê Pá. Então, quantos milênios de ódio? Parecia, não sei se você viu quando estava no domingo, apareceu um rapaz, que eu ainda dele, me lembro, ele foi filho do... Essa história eu estava lembrando. Cara que derrubaram a torre lá nos Estados Unidos. E ele é um cara da paz, ele conversando, então aí o repórter perguntou para ele disse que ele vive de palestras, porque ele conta a história que aconteceu com ele, entendeu? Então o pai dele é aquele, como é que ele fala? Aquele bravo, né? E ele nasceu com a paz dentro dele, então ele não quer guerra, entendeu? Achei muito interessante por causa Pois é, dele. já começam a aparecer dentro das famílias, tanto das famílias judias quanto das famílias árabes, esse tipo de coisa. No momento, todos os países árabes concordam que o ISIS tem que ser desmantelado. Quer dizer, já começa a haver uma reação que vai ser efetiva, porque não é uma reação de outros países, mas são reações que começam a surgir entre eles. E aí a gente começa a ver, tem a televisão alcançando o mundo todo, tem uma tal de internet que todo mundo sabe o que se passa com todo mundo. Vocês imaginam que o país árabe ou muçulmano, independente do que a gente fale, islâmico qualquer, há 50 anos, não sabia o que se passava no resto do mundo. O sultão podia impor a lei que ele quisesse. Hoje em dia não. Não tem como evitar. Hoje em dia todo mundo sabe que todo mundo. Exato. Então as duas coisas juntas modificam. Agora não tem, agora o mundo é uma aldeia global. Todo mundo se conhece, tudo que se passa, todo mundo sabe. Então isso tudo vai se somando para provocar mudanças. Vamos esperar que essa guerra Acontecerá. Bem, agora vamos passar para esse último parágrafo da folha 284. Ele é meio grandinho, mas vamos lê-lo todo. Assim é que no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam população espiritual ambiente da Terra. Se eu falar alguma coisa que vocês não entendam, me interrompam para pedir, para a gente discutir. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestre e espiritual desagam incessantemente uma na outra, após diariamente emigrações